Gente querida do terror Nadna, sou Romário Filho e acredito ser conversando o que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje vamos conversar sobre o quê? Senhor Romário, é um prazer enorme estar aqui no canal Terror Nadna. Meu nome é Alex e eu gosto de ser sensato nas minhas ponderações e digo, a princípio, eu não simpatizei com o grupo, não com o senhor, não, nada pessoal, mas com o conteúdo. Eu achei meio estranho, meio mundo da lua, meio artificial. Só que a minha esposa, desde que conheceu o canal, ela ficou deslumbrada e virou aquelas freguesas de carteirinha. Ela não perde um relato. E eu, até por convivência, ao lado dela, principalmente à noite, ou na hora do café da manhã, que é a hora que ela prefere pegar o celular, tomar o café, ouvindo as histórias, eu aos poucos fui me interessando, e quando vi, lá estava eu, flechado pelo cupido. Eu realmente gosto do canal. Eu não entro no mérito do que escuto. Apenas as histórias me fazem relaxar, já que eu sou um homem muito ocupado. Eu trabalho muito, eu levanto cedo, pois, por influência do meu pai, sou engenheiro agrônomo e levo a vida de fazendas em fazendas. O relato que eu começo agora foi uma experiência vivida por mim quando eu tinha 11 anos de idade. O senhor pode dizer, história de infância, memória de criança. A dificuldade de se saber o que foi verdade, o que foi invenção, o que foi achômetro, o que foi fantasia, porque cabeça de criança é cabeça de criança. Eu vou ser honesto. Durante muito tempo, eu vivi com essa dúvida. Mas hoje, um homem adulto, no auge dos 50 anos, eu vejo essas memórias como algo 100% concreto. Vivi. A experiência foi marcante na minha vida. E eu estou aqui, agradecido em poder colocar para fora. Confesso que relutei muito, mas a minha esposa insistiu e eu resolvi ceder. Pode ter certeza, a minha é indiferente, as pessoas vão acreditar ou não. A vida me ensinou a ligar automaticamente o motor do foda-se. A minha vida é minha vida, a sua vida é a sua vida, cada um leva da forma que deseja, acredita naquilo que quer acreditar, e o que os outros pensam a respeito da minha vida pode interessar a todo mundo, menos a mim. Mas não quero me prolongar. Vamos à história em si, à experiência em si. Que aconteceu numa época que surgiu aquela febre de buscar o até então esquecido Centro-Oeste. Grandes fazendeiros, agricultores, criadores de gado despertaram para a riqueza da terra daquela região tão desmerecida e também do valor do hectare, do alqueire e do custo-benefício com relação a clima. Eu dou só um exemplo, o café. O café na época, ele vinha quase que a maioria do produto do norte do Paraná. Norte do Paraná que tem a terra roxa, aquela terra maravilhosa que se você pensar em plantar, colhe. Ingleses, japoneses foram para o norte do Paraná. Tanto que a cidade de Londrina começou com a Paraná Plantation, que era uma empresa inglesa que veio para o Brasil, comprou as terras que iam do rio Ivaí ao rio Tibagi, praticamente todo o norte do estado, para plantar o café.
Incentivada, segundo conto, pelo Lord Lover. Lord Lover era um inglês, Simon Fraser, muito conhecido na época, entendia tudo de agricultura, a terra. Ele esteve no Brasil, conheceu a Terra Roxa e voltou confessando empolgado que jamais tinha visto uma terra tão rica. Lord Lover não mentiu. O café virou o ouro verde. A terra é incrível. Surgiu a primeira cidade, que eu até comentei, Londrina, que recebeu o nome de Londrina justamente mencionando Londres, a capital da Inglaterra. Então, tudo certo, tudo perfeito. Não. O problema maior, que toda plantação de café enfrenta aquele desafio da ferrugem, né, que é uma peste que ataca a folha e acaba com o plantio. E o café também tem alguns problemas, não é como soja, trigo que você planta em 6 meses, colhe um, planta o outro. A safra de um prepara a terra para o outro. Não. O café você planta, espera alguns anos para que comece a produzir. E muitas vezes acontecia de estar pronto. Eles plantavam muito café bourbon na época, aquele vermelhinho, para quem não conhece. De repente a ferrugem vinha e lá estava a safra perdida. Porém, a ferrugem era fácil de combater porque existiam venenos. Mas o grande empecilho do norte do Paraná, o clima. A geada. Quando a geada resolve baixar no sul do Brasil, não há Cristo que solucione. Pois é justamente essas variáveis de temperaturas que a região centro-oeste não sofre ou sofre muito pouco. Faz frio? Faz. Mas não é aquela coisa absurda. Tem geada? De quando em vez. É muito quente, mas calor. Se souber trabalhar a terra, não há problema nenhum. E também não é uma região seca, desértica. Não. Então, as fazendas foram para lá. E o meu pai é igual a mim, ou eu sou igual a ele, cresceu em fazenda. Era um grande administrador. E ele foi convidado por um fazendeiro muito forte para administrar uma propriedade, tirá-la do zero e fazer produzir. O dinheiro é bom, valia a pena, e iriam plantar soja e trigo. Para quem não conhece, eu já citei 6 meses, é mais ou menos assim, de uma forma bem leiga. Se você plantar o soja exige pouco da terra. Então, ao colher, a terra está rica. Está boa. Aí, põe o trigo. O trigo já é parasita, já é sanguessuga. Ele puxa tudo que a terra oferecer. Quando colhe o trigo, a terra está meio meia boca. Mas aí coloca o soja, que não precisa da riqueza da terra. E também, quando ele é colhido, sobra os restos de plantação, que ajuda ainda a passar nutrientes. É aquele ciclo do dinheiro. Só que, lógico, tem todo um preparo, tem todo um trabalho, toda uma base. Tem que chegar, tem que construir silos, tem que construir uma sede, tem que construir garagens. Olha, eu não estou falando de uma fazendinha, não. Era uma grande estrutura. Claro que eu não vou aqui ficar citando nomes, por razões óbvias. E o meu pai foi. Meu pai foi empolgado, saímos de Malicuia, rumo à região centro-oeste. No início, eu achei meio esquisita a ideia. Mas depois cheguei lá e que era tudo a mesma coisa, porque afinal eu não morava em cidade, eu morava em fazenda. Meu pai ia de fazenda em fazenda. E até que essa que nós fomos era bem melhor da que estávamos antes. Tinha estrutura para a família dos funcionários, tinha escola. Enfim, nós estávamos com uma boa casa, clima maravilhoso, tudo para dar certo, mas tinha um problema. E era fácil de saber quando acontecia. Era o maquinário. Uma fazenda desse porte, quem não conhece não tem noção do quanto precisa de máquina. E máquina pesada, máquina de porte. Eu não vou ficar aqui viajando pela engenharia,
falando tal trator, tal colheitadeira, tal isso, tal aquilo. Não. Eu só quero colocar que era mecânica pesada. E aí é que estava o problema. Longe de tudo, e aquelas máquinas davam problema toda hora. Não estou dizendo que as máquinas, que a mecânica é ruim, que a tal fábrica produz um equipamento que não vale. Não, é normal, era na época. Hoje a tecnologia melhorou. Mas aquelas máquinas sempre tinham um vazamento, um parafuso solto. Sempre. E quando eu falo parafuso, você pensa que é igual aquele que coloca na parede para pendurar um quadro? Não. Parafuso. Uma mecânica pesada e precisava de gente que entendesse. Era justamente isso que não tinha, era mão de obra. Era um desespero. Todos conheciam um pouco, com alguns problemas. Dava para encostar a máquina nos galpões e resolver meia boca, mas estourava sempre, 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 sempre. Mais uma vez peço desculpas por abrir esse parênteses e fazer um pedido. Para você deve ser uma chatice, mas para nós muito importante. Sendo você um Nádina, um ser normal, repleto de dúvidas, interrogações, curiosidades a respeito do sobrenatural, universos paralelos, mas não quer se resumir a repetir perguntas, optando em aprender com experiências vividas de gente igual a gente, eu quero fazer um pedido. Se não está inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Importante, comente. Pode ser até um oi. Mas se bem que a gente prefere que você coloque aí de onde está falando, para que possamos saber até onde estamos chegando. Se você se inscrever, se você deixar um like e comentar, estará registrando sua presença aqui, mandando o recado à plataforma. O canal tem um conteúdo interessante que atrai pessoas. Com sua ajuda, nós vamos alcançar as metas. Metas impostas para canais recém-criados, 1.000 inscritos, 4.000 visualizações ano. Assim entraremos para o primeiro time, para a Série A do YouTube. Começaremos a ser monetizados e aos poucos iremos nos livrar desses algoritmos que tanto amarram o nosso crescimento. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix. Qualquer centavo será bem-vindo. E sem esquecer de agradecer sempre aqueles que confiam no canal e enviam seus relatos, pois eles são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato, assista até o final, que com certeza dele você poderá tirar algum aprendizado para seguir na sua longa caminhada em busca da evolução. Voltando ao drama de uma rotina insuportável, as máquinas sempre quebradas, cercada por curiosos que fingiam saber consertá-las. Por quando uma vez meu pai, vendo o patrão insatisfeito com a produção pelo ritmo, teve que abrir o jogo. Olha, se nós estivéssemos agora na região sul, a sua produção seria muito maior, porque os problemas com o maquinário era só ligar rapidinho e estava a manutenção batendo a porta, mas no meio do nada, que na época era meio do nada, tinham apenas vilas próximas, não tinha o que fazer. Deu problema, liga para socorro, senta e espera chegar. E esse espera chegar, muitas vezes, eram 2, 3 dias, mais o tempo de trabalho. Era complicado. Pior ainda quando chegava a cobertura, chegava a infantaria e descobria que não trouxe a peça necessária, que quando ligaram falaram de um problema, mas o problema era outro. Bom, máquina é igual ao corpo do ser humano. Você pode estar com dor de cabeça, mas devido a um problema de unha encravada. Então era complicado. E nesse era complicado, se chegou a um acordo. Tinham até outros fazendeiros, outros administradores ali, reunião aqui, todos se ajudavam. Mas tinha um momento que faltava recurso para todos. Então temos que contratar alguém
bom, que entenda. E temos que dar para ele tudo o que ele achar necessário para trabalhar e pagar o que ele pedir. Claro, eles saíram procurando, era uma agulha no palheiro, porque todo mundo conhece tudo. Não, pode deixar, eu sou isso, eu tenho aquilo outro, olha os diplomas, olha os cursos, olha isso, olha aquilo. Mas no dia a dia é complicado. Pois bem, foi nesse período que eu conheci um homem que iria mudar todos os conceitos que até então eu havia recebido de real e irreal, normal a anormal ou sobrenatural. Foi quando eu conheci José Carlos, o Zecão. O Zecão chegou na fazenda, era grande, forte, num carro meia boca, tipo uma caminhonetinha. Na época tinha muita casa F1000, a dele já era uma F1000, mas bem derrubada. Naquele estilão, uma calça jeans, a bota, um chapéu, um cara de campo mesmo. Aí chegou procurando pelo administrador, mandaram pro meu pai chegou, pois não. Ó, meu nome é tal, mas pode me chamar de Zecão, que é assim que eu sou conhecido. Pai, pois não, Zecão? O que você deseja, o que eu posso servi-lo? Não, é que eu soube que vocês estão precisando de mecânicos de manutenção. Meu pai olhou, tinha um. Ah, Zecão, e você é? Sou sim, senhor, sou sim, senhor. E acredito que você, ao vir se candidatar aqui ao emprego, você seja muito bom. E olha, eu vou dizer para o senhor, como é que é o seu nome mesmo? O pai disse, meu nome é Andrade. Então, senhor Andrade, que lida com esse trambolho aí, vive para aprender. Eu não sei se eu sou bom, mas eu já aprendi alguma coisa na minha vida. Sabe quando meu pai gostou do sujeito? E eu gostei mais ainda, porque eu estava olhando a caminhonete dele, e lá dentro tinha uma faca, nossa, uma coisa. E eu peguei a faca, e o meu pai chegou, o que é isso, rapaz? Foi essa educação que eu te dei? Larga isso aí, vai pra tua casa, no fim do dia nós vamos conversar. Nossa, meu pai quando dizia isso, mas eu fiz errado, eu estiquei uma mãozão na caminhonete do cara e peguei aquela faca. Ele, não precisa fazer isso não, deixa o menino. Ele foi até mim, você gostou da faca? Pegue. Eu, como assim? Pegue, eu estou lhe dando de presente. Aí o meu pai chegou, não foi essa educação que ele recebeu. Não, tudo bem. Mas ele gostou tanto, por que não dar a faca a ele? Meu pai disse, não é agradando o meu filho que você vai garantir o seu emprego. Ele, o seu Andrade, eu não sabia que era seu filho, eu sabia que era uma criança. Por favor, já que o senhor é o pai, permita, deixe ele aceitar. É um presente que eu achei tão bonito o interesse dele, porque na verdade essa faca é uma obra de arte. Meu pai olhou, pegou a faca, ficou impressionado. Meu Deus, isso aqui é sensacional, isso aqui deve valer uma fortuna. Onde você conseguiu? Ah, por essas minhas andanças. Mas eu nunca me preocupei com o valor financeiro, não. Dei a ele, será mais útil a ele do que para mim, porque se estava aí em cima do banco, daqui a pouco eu iria perder. Aí meu pai tirou uma moeda do bolso, jogou para cima, o Zecão pegou e entendeu o recado. Significava que eu podia ficar com a faca, mas que meu pai estava pagando. Não é questão de orgulho, não. É que a tradição, a gente não dá presente de ponta. Então não era um presente, era algo que meu pai comprou. Nossa, eu fiquei feliz da vida. O velho olhou para mim e disse assim, agora tu vai para casa, cara. A faca é tua, mas nem por isso nós vamos deixar de ter aquela conversa. Eu digo, sim senhor, meu pai. Olhei para ele, pro Zeca assim e disse, pô, obrigado tio. Eu, rapaz, fica tranquilo, é decoração agora. Não pega essas frescuras de tio não, hein?
Eu não sou teu tio. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E saiu. Ficaram eles ali, outros reunidos. E meu pai disse, bom, então, senhor Zecão, venha comigo. E foram num galpão lá, tinha uma máquina que dava problema pra caramba. Veja o que você pode fazer com essa criança aí. Ele disse, eu posso? Não, não, por favor. Nós vamos continuar a nossa lida, tem muita coisa para fazer. Quando o senhor terminar, o senhor pode me chamar. E foi. Passou assim, mais ou menos, umas 3 horas. O meu pai não esperou ser chamado. Disse, o que houve com o homem? Quando ele chegou no galpão, ele ficou boquiaberto. A máquina estava desmontada, toda lubrificada, as peças que ele tirou. Aí meu pai disse, opa, eu pedi para consertar, não para destruir. Ele deu risada e disse, olha, se o senhor quiser, eu monto ela do mesmo jeito que estava. Só que vou lhe dizer, eu não posso solucionar o problema. Porque o problema está aqui. E mostrou ali exatamente, explicou o que estava acontecendo, ficou todo mundo olhando. Já estava impressionado pelo homem ter desmanchado uma máquina daquelas como se fosse um brinquedinho. E a aula que ele deu, meu pai disse, tá, mas e se eu conseguir o que o senhor deseja, em quanto tempo me conserta esse trambolho aí? Numa tarde o serviço está pronto. É só o senhor me trazer o que eu preciso, porque sem ferramentas, sem peças, milagre ninguém faz. Aí meu pai disse, bom, então vou mandar um homem na capital comprar o que o senhor precisa para essa máquina. Mas dê uma geral aí, diga o que nós precisamos ter nesse galpão para que uma pessoa, um profissional possa trabalhar tendo tudo que ele precisa. Claro que tudo não é 100%, porque sempre tem um parafuso que a gente não tem. Mas eu disse, eu posso fazer uma lista para o senhor sem problema, mas isso significa que eu estou contratado? Aí meu pai disse, olha, isso significa que o senhor deu o primeiro passo em direção ao emprego. Se eu gostar da sua relação, se nós comprarmos o que você pediu, em uma tarde você me devolver essa máquina funcionando, o emprego é seu. 4 dias depois, tudo o que o Zecão pediu chegou. E ele, numa tarde, não só colocou a máquina em funcionamento, como de quebra, botou a funcionar 2 que estavam em lista de espera. Ficaram todos impressionados com a força daquele homem, porque aquelas peças são pesadas, com a disposição, com o conhecimento e com o capricho. Ele terminava o serviço, o seu local de trabalho parecia um salão de beleza, de cabeleireira caprichosa. Limpo, 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 limpo. Claro que foi contratado. Aí o meu pai disse, bom, nós não falamos ainda sobre quanto o senhor quer ganhar. E ele, olha, o que o senhor achar que meu serviço vale, eu estou satisfeito. Então tá. Mas o senhor sabe que eu tenho que seguir, principalmente numa região como a nossa, eu tenho que seguir uns certos trâmites. Eu quero o seu nome, eu quero os seus documentos, eu quero fazer vou fazer assim, vou pedir um nada consta, vou levantar a sua capivara. Não que isso fará diferença na contratação. O seu passado ficou no passado. Se o senhor chegar aqui, fizer o seu trabalho e trouxer benefícios à empresa, o que o senhor fez antes não me interessa, vale daqui por diante. Aí ele deu todos os números, toda a documentação e disse, o senhor está certo, mas pode ficar tranquilo que não vão encontrar nada. Aí teve, sabe, sempre tem aqueles puxa-sacos do meu pai que já estava começando a ficar com uma certa invejinha, diz, então quer dizer que estamos conversando com um anjo, que a capivara é mais limpa que bundinha de criança depois do banho.
Ele olhou. Anjo não, mas ingênuo muito menos. Eu sei limpar os meus rastros. Aí todo mundo deu risada. O pessoal estava gostando do cara. Foi feito todo um levantamento. O salário oferecido para ele foi o que seria dado a qualquer outro que chegasse ali com luvas, com cheio de diplomas, cheio de exigências e estrelismos, com referências de todo canto. E a casa destinada para ele também era uma casa muito boa, muito grande. Foi quando um detalhe chamou a atenção. Ele foi falar com meu pai sobre a casa. Aí meu pai perguntou se não estava do agrado. Ele disse, se o senhor não se incomodar, se eu tiver uma casa menor para mim, o suficiente, um quarto, um banheiro e uma cozinha, eu vou me sentir muito melhor. Não só meu pai, ninguém entendeu. E ele ainda pediu que fosse uma casa bem afastada, assim. E aí, sabe, a surpresa ficou maior ainda. Aquele homem teria algum problema com gente, aquele homem teria algum problema na vida, aquele homem não queria contato. Era esquisito. E tinha, assim, uma casinha lá no início da propriedade. E ele gostou demais. Meu pai mobiliou. Botou um bom fogão para ele. Montou uma geladeira, mesa. No quarto, um bom armário, cama. Tudo que ele precisava. Um banheiro, fez uma reforma lá, um chuveiro bom. E ele começou a trabalhar. O cara era um relógio. O cara chegava todo dia às 6 horas da manhã. Trabalhava. Não conversava com ninguém, a não ser o estritamente necessário. As piadas corriam, as conversas de mulher, as conversas de noitadas, e convidavam ele para sair. Ele não ria de piada, ele não saía. Ele chegava, trabalhava. Na hora do café, comia pouco. Na hora do almoço, menos ainda. Todos estranhavam. Um homem daquele tamanho, com um trabalho pesado que ele tinha, comia pouco. Quando terminava o serviço, quando terminava o dia, ele saía. Ele ia e voltava a pé para o seu barraco, vamos dizer assim, que ficava a uns 2 quilômetros da sede. A caminhonete dele sempre limpinha, sempre arrumadinha, sempre muito bonita. Mas pouco usava. Usava apenas quando ia para a cidade, de vez em quando, para fazer algumas compras. Comigo ele conversava muito, nós éramos amigos. E ele conversava, me dava conselhos, ele me ensinava. Eu queria ser que nem ele, eu queria trabalhar, eu queria que todo mundo admirasse meu trabalho. Então, eu pedi autorização para o meu pai perguntou para ele, disse, não tem problema, deixa o menino aqui, vamos ensiná-lo. Ele me ensinava, ele tinha paciência comigo. Eu era um dos poucos que de vez em quando fazia ele, não sorria, mas ele, ei, guri, ei, moleque, ele fazia assim. Mas ele era muito gente boa. E teve um dia que eu peguei meu cavalo e fui até o barraco dele. E quando eu cheguei lá, ele não estava, eu acho que ele estava no rio, que corria um riacho por trás, assim. Eu bati, ninguém entendeu, eu abri. Seu Romário, ali dentro tinha um cheiro, não era um cheiro ruim, mas era um cheiro estranho, característico, diferente. Tudo muito bem arrumado. Mas daí eu, bisbilhoteiro, olhei as panelas, muito pouca comida. Na geladeira também, pouca comida. Aí eu fui no quarto. olhei
os armários dele. E tinha um baú, aquele baú eu tinha visto em cima da F1000 quando ele chegou. Nossa, eu abri aquele baú, eu fiquei assim maravilhado. Tinha cada peça. Eu não entendia de arte, mas eu achava aquilo lindo, era tão lindo quanto aquela faca. E era difícil de saber onde ele conseguiu aquilo, porque aquilo eu nunca tinha visto. Nisso, de repente, eu olho para trás, está ele ali de braço cruzado. Mas tu é enxerido mesmo, né, cara? Eu me assustei, eu digo, pronto, ela foi amizade, ela foi... Eu disse, desculpa, mas eu não sei, eu sou curioso. Daí ele disse, só que agora eu não vou te dar mais nada, eu te dei a faca. Não, eu não quero nada, não, Deus o livre, eu não quero nada. Eu só quero que o senhor não conte pro meu pai, pelo amor de Deus, não conte pro meu pai. Ele me falou assim, você deve perder esse medo que tem do seu pai. O que você precisa fazer é pensar antes de agir, porque daí o teu pai não vai ter por que te repreender. Você tem que comandar a sua vida. E não será com castigos ou com atitudes que você sabe que estão erradas, porque senão não teria medo que eu contasse. Você irá construir o seu nome. Aí eu olhava aquilo, para mim era meio complicado, mas tinha sentido. Eu digo, não, sim senhor, então o senhor não vai contar, não vou. Não. E aí ele me disse assim, pare de me chamar de tio, pare de me chamar de senhor. Eu sou o Zecão. Mas o senhor é mais velho, aí é uma questão de educação. Pode ser uma questão de costume, mas não é educação. Senhor não é sinal de respeito. O Senhor afasta. Só existe um Senhor. E não está aqui na terra. Cara, eu ficava encantado. Como eu também fiquei encantado com livros que eu vi naquele quarto. Tudo muito bem cuidado, mas tudo tinha cara de, não vou dizer velho, porque velho é gasto. Não. Tinha cara de antigo, algo histórico. E dentro daquele baú tinha também algumas fotos que eu vi. Fotos muito antigas, mas muito antigas. E o mais impressionante é que ele estava naquelas fotos. Aí eu pensei, não, isso é bobagem. Não. Deve ser o pai dele, o avô dele, o bisavô dele. Foi uma tarde incrível. Ele disse para mim, olha, você pode vir aqui quando quiser, desde que prometa não entrar na minha casa se eu não estiver presente, desde que prometa não mexer nas minhas coisas, não me fazer perguntas e principalmente não falar para ninguém que você possa encontrar aqui. Combinado? Combinado. Tem a tua palavra? Tem, sim, senhor. Não é suficiente. Quando ele falou não é suficiente, eu digo, meu Deus. Ele pegou a faca. Quando ele pegou a faca que estava em cima da mesa, assim, eu digo, o que o senhor vai fazer comigo? Ele pegou meu braço assim, eu digo, pelo amor de Deus, não faça nada comigo. Ele deu só um cortezinho, meu Deus. Aí deu um corte no dedo dele. Fez assim, ó. O sangue é a vida. O sangue une as pessoas para o bem e para o mal. Hoje nós somos irmãos de sangue. O que você jurou aqui deverá levar como segredo para todo sempre. Eu olhei, nossa, um pacto de sangue. Eu achei aquilo incrível. Eu digo, sim, senhor. Ele fez, não me chama de senhor. Tá bom, sim, assim, tá, Zecão. Para mim,
Na minha vida ele se transformou no meu grande amigo, no meu grande mestre. Ele me ensinou a lidar com a terra, a lidar com máquina. E ele me ensinou a ter atitude de homem, apesar de eu me achar uma criança. Para o meu pai e os demais administradores da vizinhança e os patrões, ele era uma bênção, um achado. Que aquelas máquinas davam a impressão de não quebrar para não ter que passar pela mão dele. Era impressionante. O homem não tinha preguiça. O homem trabalhava quieto. Recebia o dinheiro dele e devolvia o valor em trabalho. Na verdade, ele valia muito mais do que era pago. Agora, no meio dos peões ali, ele era visto como esquisito. Zecão era esquisito. Zecão era diferente. Aí já vinha aquelas maldades. Isso aí deve ser uma bicha. Isso é um viado. Coisa de peão. Isso não gosta de mulher. Outros diziam, não, isso aí tem uns parafusos a menos. Acho que ele mexeu tanto com máquina que desparafusou. Outros falavam que isso aí, a documentação dele é tudo falsa. Deve ser um fugitivo aí. É bom demais para ser verdade. Aí teve um dia no refeitório que estavam falando dele. Eu digo, por que vocês falam tanto dele? O que ele fez para vocês? Diz para mim o que ele fez. Aí eu já estava com os meus 14 para 15 anos. Já estava mais forte, já estava com bigodinho. Bom, fala para mim o que ele fez para vocês. Vocês parecem umas velhas fofoqueiras. Diz para mim o que vocês têm contra ele. Claro que eles gostariam de me dar a resposta, mas eu era filho do administrador. Eles não sabiam se eu ia entregar para o meu pai, se eu ia... Não, nós estamos brincando. Isso não é brincadeira, deixa o cara em paz. Seja lá o que ele for, é vida dele, você não tem nada a ver com isso. Ele trata vocês com respeito, ele faz o trabalho dele. Se metam com a vida de vocês, senão o problema de vocês será comigo, não com ele. Olha, eu dei um cala-boca. Um cala-boca que ninguém me esperava, muito menos o meu pai, que eu não vi, estava ouvindo a conversa. Aí quando eu vi meu pai, eu digo, desculpa meu pai, mas eu perdi a fome. Eu gosto de fazer minhas refeições com homem, não com moleque, joguei assim. O pai chegou, olhou para todo mundo, eles olhavam assim meio que, sabe? Aí o velho Andrade olhou para eles e disse, a comida tá boa? O que vocês me aconselham a comer hoje? Aquele... Isso, meu pai era bom. Meu pai era um administrador e tanto. Mas depois ele veio conversar comigo e perguntou, o que é aquilo? O que foi aquilo, meu filho? Eu disse, pai, não foi nada. É que o Zecão é meu amigo. Ele não fala mal para ninguém. Eu acho que o homem que é homem não fica falando por trás, falando de um homem que não está ali para se defender. Eu duvido que eles falassem aquelas bobagens todas que falaram dele se ele estivesse ali. Meu pai olhou, pensou, meu filho, você está certo. Você está muito certo. Parabéns. É bom saber que eu estou diante de um homem de verdade, que preserva e respeita a todos, mas que dá a vida para um amigo. Nossa, eu fiquei assim, foi a primeira vez que o meu pai falou comigo de homem para homem. Foi a primeira vez que eu vi partir do meu pai o orgulho do filho que tinha. Ali eu percebi que havia me tornado um homem aos olhos do meu pai. E graças a Zecão. Fui para a oficina, fui até para falar com ele, até comentar qualquer coisa. Aí eu não fiquei pensando, será que eu comento? Aí vai parecer que eu estou fazendo fofoca. Sabe, eu não quero ser leve atrás, eu não quero agir da forma que eu condenei os outros. Mas quando eu cheguei lá na área de manutenção, perguntei por ele. Não, ele não veio hoje. Ele disse, mas vocês sabem alguma coisa? Não, ele não falou nada.
Ele simplesmente ontem à noite ele deixou avisado, deixou todo o trabalho para a gente fazer aqui, dizendo que passaria o dia fora. Olha, naqueles anos todos que ele estava ali trabalhando com a gente, ele nunca tinha faltado. Aí eu digo, eu vou lá na casa dele para ver se ele está bem. Quando eu cheguei na casa dele, eu vi a caminhonete parada, percebi que ela não tinha saído da garagem aquele dia. Aí eu ouvi tipo um gemido, uma coisa esquisita. Eu fiquei, Zecão. Ele não atendia. Eu abri a porta. Uma cena horrível. Ele estava deitado, só de cueca, barriga para cima, suava e parecia que tinha pesadelos. Ele só dizia, não, para por favor, não faz, para por favor, deixa eu ir, para por favor, deixa eu ir, para. E de vez em quando ele dava uns gritos, ele ficava na posição fetal. Aí ele ia tocando de posição, era uma coisa horrorosa, eu não sabia o que fazer. Eu digo, o homem está morrendo, meu Deus do céu, o homem está morrendo. Aí eu pensei em sair correndo para pedir socorro, mas daí eu lembrei do que eu tinha prometido, o pacto de sangue. Não levar nada para fora do que acontecesse ali dentro daquela casa. Eu não podia sair, eu estava perdendo meu amigo, eu não sabia se eu tocava nele, eu não sabia. Ele gritava, ele gritava, era uma situação assim que eu não sabia o que fazer. Eu digo, meu Deus, o que eu faço? Aí deu desespero, aí, sabe, eu fui nele assim, tentava sacudir, mas o cara era muito forte, tentava sacudir, e cara mexida que ele tava. Pô, tinha que sair, aquilo, cara, a força, ele podia até me quebrar numa daquelas coisas. Ele gritava. Eu fui pro canto assim, eu juro, eu sentei encolhido no canto da sala, só que fiquei vendo aquilo. E o pior é que em torno dele apareciam sombras. Em torno dele apareciam sombras. Aí de repente começou uma tremedeira na casinha. Era uma coisa louca, era uma coisa absurda, era uma coisa... Eu digo, o que está acontecendo? Eu comecei a ficar com medo, será que eu vou embora, será que eu não vou? O meu cavalo fugiu. O cavalo não é burro. Eu pensei em pegar a caminhonete dele e ir embora, mas se eu fosse embora, chegasse com a caminhonete dele, meu Deus do céu, se eu chegasse a pé ou se eu chegasse sem o cavalo... Aí eu ainda pensei, meu Deus, o cavalo, se o cavalo chegar lá, eles vão ficar preocupados comigo. Aí eu digo, não vou. Eu olhei para ele naquela situação, ele já estava mais calmo, aquela sombra, aquelas coisas, Eu digo, desculpa meu amigo, se eu estou fazendo errado, mas eu estou cumprindo o pacto, eu não vou deixar ninguém chegar aqui e te ver nesse estado e sair caminhando. Fui sentido assédio, ainda bem que eu fiz. Então na metade do caminho vem de 2 carros vindo assim, 2 caminhonetes. Era meu pai desceu desesperado. O que houve? O que, pai? Eu vi o teu cavalo chegando daquele jeito, meio que assustado e coisa. Eu disse, assustado? Só se por loucura dele, que eu mandei ele para casa. Porque eu queria ficar andando a pé, hoje deu vontade de caminhar, eu fui lá na casa do Zecão. E aí, como é que ele tá? Eu digo, não sei, pai, ele não tá em casa, acho que ele não chegou ainda. Eu chamei. Aí, como eu tava lá, mandei meu cavalo de volta e vim na perna. Desculpa se eu assustei todo mundo, foi sem querer. Não, nós aqui nos assustamos à toa. Não, tudo bem. Sobe aí, vamos embora. Digo, pai, se o senhor permitir, eu prefiro ir andando, sabe? Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. Não, tá, todo mundo tem seu dia de noite. Não, tá, foi embora. E eu fui andando. Eu estava chorando, sem brincadeira, preocupado com meu amigo. Mas eu não podia deixar que ninguém chegasse na casinha e visse ele daquele jeito. Eu não dormi aquela noite. E como de costume, a parte da manhã fui para a escola. Fui por ir, porque se deram matéria, eu não sei, eu só ouvi aquele professor falando,
Voltei para minha casa. O ônibus da fazenda levava a gente de manhã, trazia de volta da vila. Minha mãe, como sempre, já estava com tudo pronto lá para eu trocar de roupa, aquela coisa toda. E eu não gostava de comer em casa, eu gostava de comer com os funcionários lá. Aí fui para lá, já todo equipado. E eu não queria dar na vista. Mas quando eu estava indo da minha casa para o refeitório, eu passei lá na oficina e estava o Zecão trabalhando. Eu digo, graças a Deus. Nossa, a vontade que eu tinha de chegar e dizer, pô, meu amigo, o que que houve? Mas eu cheguei, ele me olhou, eu olhei assim, tudo bem, Zecão? Ele, tudo ótimo, meu amigo. E obrigado por ser meu amigo. Aí eu percebi que ele sabia que eu estive lá. E que, lógico, ele notou que eu não comentei nada. Bom, o dia transcorreu, eu almocei, eu fiquei ali trabalhando com ele quieto, do jeitão dele. Fiz tudo o que tinha que fazer, aí chegou a hora dele ir embora. Ele disse para mim, temos o que conversar, né? Eu disse, só se tu quiser, para mim tu não precisa explicar nada. Ele me falou, não, eu tenho que te contar certas coisas, porque nós somos amigos, nós somos irmãos de sangue. E com certeza eu preciso te alertar do que vai acontecer. O que aconteceu é o de menos. Mas eu quero que você fique sabendo. Ali é coisa de Maria, o que está acontecendo? E eu fui na casa dele. Fui. Cheguei tranquilo. Ele me recebeu. Fez um suco de manga maravilhoso. Tinha uns pedaços de carne. Olha, o cara cozinhava muito bem. Aí aconteceu algo estranho. Ele disse, sabe uma coisa que eu gosto muito que tu usa? Eu falei, não. Essas fivelas desse cinto aí. Era um cinto que eu tinha ganho. Mas não era nenhuma. Ele era de couro, trabalhado, bonito. Aí eu falei, você quer? Ele, só se você me der, isso é muito importante para mim. Aí, então eu levo o cinto todo. Ele pegou aquele cinto. Agradeceu. Foi naquele baú e jogou o cinto dentro do baú. Fechou. Aí voltou e disse que você vai ouvir agora, por favor. Eu não vou dizer que não conte para ninguém nunca, porque ninguém é muita gente, nunca é tempo demais. Mas não conte para ninguém aqui na fazenda, aqui na região. Um dia, futuramente, quando você estiver mais velho, fique à vontade. Aí eu sentei de cara, eu fui direto. O que é, meu amigo? Tu é um lobisomem? Não vai dizer que tu é um vampiro. Rio. Não. Tu é um demônio? Ele também não. Mas normal tu não é. Também não. Não sou normal. Aí que eu não entendia nada. E ele me disse, meu amigo, se eu puder te deixar um conselho, porque conselho é chato, ninguém dá, principalmente para um homem. Mas eu te deixo um aviso. Jamais peça nada a Deus ou ao demônio sem pensar no que está pedindo. Que você pode ter a mala sorte do seu pedido ser atendido. Aí que eu não entendi nada. Como assim? Aí ele me disse, na época eu tinha uns 40 anos.
Eu olhei para ele assim, mas na época você tinha 40? Quantos anos você tem? Você para mim parece que tem 40, não é? Ele, deixa eu terminar. Minha família e eu, nós tínhamos chegado aqui no Brasil. Nós viemos de navio. Meu pai havia deixado a Europa sonhando com uma nova vida. Nós chegamos aqui e a nova vida não foi aquela que nós esperávamos. Fomos abandonados, fomos jogados no meio do nada. Meu pai trabalhava de sol a sol e mal conseguiu o que comer. Minha mãe se acabou trabalhando. Meus irmãos se espalharam pelo mundo. E eu era resultado daquela vida infame. Morava numa cidade que não tinha nada a ver comigo. Não tinha absolutamente nada na vida a não ser um pouco de dinheiro acumulado de forma honesta e algumas vezes nem tanto. Daí eu disse, então você mentiu. O que você disse para o meu pai garantiu que poderia investigar, que não tinha nada de errado na sua vida. Ele falou, não sou mentiroso. O que eu disse para o seu pai era verdadeiro. Que não tinha nada que me desabonasse nessa vida. Cara, aí eu não entendi mais nada. Aí ele continuou. Nunca desista de lutar. Sempre acredite. Não se deixe derrotar pela vida. Porque se você chegará num ponto de zero tão absoluto, que irá desejar impossível e irá pagar qualquer preço. E eu, sozinho, sem ter uma família, sem ter uma esposa, sem ter filhos, sem ter um trabalho digno, sendo tratado como lixo, eu só desejava vingança daquelas pessoas que fizeram o que fizeram com meu pai, com a minha família, comigo. Eu odiava todo mundo. Eu só pedia a Deus que me desse a vida eterna. E pedia ao diabo que me desse força para vingar tudo aquilo que eu estava sofrendo. Porque eu sabia que eu estava chegando no final da minha vida. Que eu estava doente, estava muito velho. Estava cansado. Foi quando eu disse, mas, Decão, tu disse que tinha 40 anos. 40 anos não é tão velho. Ele olhou para mim e falou, na verdade, se for para ser exato, eu tinha 42 anos. E o ano era 1784. Eu olhei, quanto? 1784. E foi naquela hora de desespero que eles apareceram para mim. Eles quem? Você os viu. Seres das sombras, seres do mal. E eles me disseram que estavam ali para realizar o meu desejo, porque o ódio que eu carregava era tão grande que os alimentava. E eu merecia ter o meu desejo cumprido. Aí eles perguntaram,
tem certeza que você quer a vida eterna? Eu disse sim. Aí repetiu a pergunta 5 vezes. E as 5 vezes, apesar de algumas ponderações que eles faziam, você sabe o que significa a vida eterna, você sabe o ônus que tem que pagar, eu dizia sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero. De repente, eu só ouvi: então que seja feita a sua vontade. Eu entrei num transe, numa situação tão fora de controle, que eu sentia o meu corpo se contorcendo, eu me sentia me desmanchando, eu me sentia sem ar, foi um desespero, foi uma coisa horrível, e eu dizia: porra, eu tô morrendo, eu peço a vida eterna, e eles estão me matando. Foi horrível. Aí foi que eu perguntei: foi isso que eu vi acontecendo com você ontem? Ele: não, meu amigo. Isso que você viu ontem foi só o início. Naquele dia, dentro da realidade que você conhece, eu morri. Eu olhei assim. E a vida eterna? Pois é, meu amigo. Naquele dia, horas mais tarde, eu fui encontrado morto naquele mato, aquele local que eu estava jogado. As pessoas vieram, me socorreram, ninguém sabia quem eu era. Chamaram gente para tentar me socorrer. Me levaram lá para um posto, não sei se era médico, o que era. E dali eu fui enterrado. Eu disse: mas como é que você sabe tudo isso se você está morto? Eu não estava morto. Eu havia recebido o que eu tinha pedido: a vida eterna. Passados alguns meses, eu acordei deitado num local totalmente desconhecido, nu. E eu tinha um corpo de um menino de mais ou menos a sua idade. Eu estava de volta à Terra, mas não era uma reencarnação, não, é apenas uma continuidade. Mas daí eu percebi o que eu havia pedido, porque eu lembrava de tudo o que ocorreu na hora da minha morte, da hora que eu saí da minha vida anterior, mas só. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu senti naquela vida anterior se apagou. Eu não tinha lembrança nenhuma. Foi quando eu perguntei: mas você falou dos seus pais, da chegada? Foi. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que arrumar roupas. Eu estava nu. Aí eu demorei, mas eu consegui me cobrir. E o mais engraçado, que era uma noite fria. Eu percebia que era frio, eu tinha noção do que era frio, mas eu não estava sentindo frio. Eu não estava sentindo fome. Eu sabia o que era fome. Os instintos do meu corpo eu conhecia, mas não sentia. Não peça para que eu explique, que eu não sei explicar. Eu sei que eu peguei roupas e saí caminhando.
totalmente perdido. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha um nome, eu não tinha uma história, eu não tinha ninguém. Foi quando eu cheguei num local abandonado, uma coisa estranha. Eu vejo isso tudo faz muito tempo. Enviado. Aí sentei e comecei a chorar. Foi quando aquele ser, o ser que faz parte daquele mundo de seres da sombra, chegou para mim, se aproximou de mim, eu vi aquilo. Ele era gigantesco. Eu tinha medo dele. Eu digo, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, o que está acontecendo? Ele disse, não precisa ter medo. Nós realizamos o seu desejo. Você tem a sua vida eterna. E está condenado a permanecer aqui pelo mesmo período que permaneceu na vida anterior. Foi quando ele me falou sobre a minha vida interior. E será a última vez que eu vou entrar em contato com você. Você pediu isso. Foi quando eu disse, não, mas não era o que eu queria. Eu queria uma vida eterna, eu queria uma continuidade, eu queria ter tempo de me vingar, eu queria ter tempo de ganhar meu dinheiro, eu queria ter tempo de acumular fortuna, eu queria ter tempo de ser poderoso, eu queria ter tempo de ser intocável. Ele olhou para mim e disse, você não nos disse nada disso. Tanto que perguntamos várias vezes se era isso mesmo que você queria. E o que você quis, você recebeu. Aí ele olhou para mim assim e disse, pois é, meu amigo. Pois é, meu querido amigo. Nas próximas vidas que eu tive que enfrentar foi difícil. Mas o mais impressionante é que todas elas, eu sabia que eu havia chegado ali com um novo corpo, que eu tinha vindo de uma vida anterior, que eu era o mesmo, talvez até igual que aconteça quando dizem que as pessoas reencarnam, mas com uma diferença. Eu lembrava. Eu lembrava do que tinha vivido, mas sabia que tinha vivido. E que eu tinha que recomeçar. Achar uma forma de conseguir ter uma vida digna até chegar a minha hora de abandonar aquela passagem, aquela vida, aquele período. E não pense você que eu não tentei, que veio na sua cabeça agora. Eu tentei. Tentei muitas vezes encurtar a minha passagem. Mas, rapaz, dos 12 anos, que é a idade que eu volto, aos 42, esses 30 anos que eu tenho que ficar naquela nova vida, eu posso fazer o que tentar fazer contra mim. Porque eu sou imortal. E é duro. É duro chegar com 12 anos e não saber nada de nada. Não saber escrever, não saber ler, não ser filho de ninguém, irmão de ninguém, não pertencer a ninguém, ter que recomeçar. Então, com o tempo, que eu consegui entender o que acontecia comigo e como acontecia, eu adquiri o meu baú. E nesse baú, quando eu vejo estar aproximando a hora de eu partir, eu coloco lembranças da vida anterior, mas não adianta eu tentar escrever nada, não adianta eu tentar me passar informações, não. Muitas vezes eu tentei, eu fiz um diário, botei no baú. Quando eu abri o baú, ele estava com um caderno em branco. Aí você me pergunta, mas como eu saberia onde estava o baú se eu venho numa região diferente? Foi quando eu percebi que eu volto
sempre na mesma região. Mas é claro que eu estranhava os lugares porque era outra época. Então, eu passei toda a minha existência tendo um baú, acumulando lembranças de algo que eu não sei explicar, mas eu sei que foram importantes para mim em vidas passadas. Por isso, eu estou levando o seu cinto, meu amigo. E por isso eu estou me despedindo de você. Senhor Romário, volto a repetir, eu não sei se as pessoas vão acreditar no que eu estou contando. Também eu não tenho por que mentir. Aquilo me deu uma angústia tão grande. Aquilo foi uma coisa tão horrível. Uma coisa absurda que eu até hoje não consegui digerir. Eu estava chorando antecipadamente a morte do meu melhor amigo, que continuaria vivo mesmo depois de morto. Foi a última vez que o vi. Partiu como chegou, sem alarde, dirigindo a velha F1000 e levando o seu baú. O mais assustador é imaginar que, passados 30 anos, ele deve estar com seus 40 e poucos e se aproximando de fechar um novo ciclo, dando fim a mais um ciclo de uma existência vazia e sem sentido, num plano que ele próprio se condenou a permanecer por toda a eternidade.